Olá pessoal, aqui mais uma vez com vocês, professor Carlos. Vamos retomar nossas atividades, vamos continuar com as nossas aulas de língua portuguesa e vamos começar revisando, tá? Para que todo o conhecimento daquilo que foi estudado, para que não fique perdido, tá bom? Nós vamos precisar revisar todo o conteúdo do capítulo 7, ok? Vamos falar um pouco dos assuntos que já foram trabalhados para que a gente consiga fixar esses conteúdos, beleza? Então, vamos embora. Então, vamos lá, continuando. Então, olha só, gente. No livro de vocês, tá? Lá na página 35, vocês têm esse organizador visual, que serve também de um mapa, tá? Um mapa conceitual. Isso que eu acho interessante nesse livro de vocês é esse mapa, que aqui ó, a gente vai conseguir dar uma revisada com relação sobre tudo aquilo que nós estudamos. Beleza? Então, olha aí os assuntos. Texto de divulgação científica, falamos de infográfico, falamos o que é o esquema, a tabela, o domínio de recursos linguísticos, caminhamos um pouco pelas vozes verbais, que vão se dividir em voz ativa, passiva, reflexiva, e a voz passiva vai se dividir entre analítica e sintética. Vou já falar de alguns pontos principais de cada um desses assuntos aí, beleza? Então, olha só. Vamos falar um pouco do texto de divulgação científica. Só revisando, lá na página 14, lá do livro de vocês, tem o tópico que fala sobre o texto de divulgação científica. Tá? O texto de divulgação científica eles cumprem um papel importantíssimo na sociedade, tá? Levando a informação sobre algum dado relevante, sobre um assunto de interesse da nossa sociedade. E para que esse assunto seja compreendido por boa parte da sociedade, da população, ele precisa ter uma linguagem clara, tá? E objetiva. Tá? Precisa dessa linguagem clara, objetiva e de forma acessível ao público. Ok? Então, para isso, esses textos de divulgação científica, como infográfico, esquema, tabela, tá? Eles fazem uso de uma linguagem verbal e linguagem não verbal. Ok? Então, para isso, olha só, vou falar um pouco da característica do infográfico, que eles sintetizam as informações por meio de elementos gráficos visuais, tá bom? Como fotografias, desenhos, diagramas estatísticos. Geralmente, eles são utilizados para resumir o conteúdo do texto de maneira mais dinâmica. E para que isso? Reduzir, resumir esse conteúdo, para facilitar a compreensão. Lembre-se lá do texto do infográfico. A turma de vocês, vocês fizeram até um trabalho sobre esse assunto, tá ok? E geralmente vem umas imagens e cada imagem dessa, ela vem com um período ali explicando aquela imagem. Para quê? Para facilitar a compreensão. Quem tem pessoas que aprendem algum conteúdo de maneira mais, como é que eu falo? De uma maneira, ela precisa da linguagem visual, ok? Precisa ver alguma imagem com desenho e também a linguagem verbal. Ou seja, o infográfico ele não pode vir apenas com as imagens ou só com a linguagem verbal. Precisa ter os dois para poder ser um infográfico. E a principal característica dele é facilitar a compreensão. Tranquilidade. Continuando, vamos falar agora um pouco do esquema. O esquema ele pode até, em alguns momentos, se confundir com o infográfico. Mas, diferentemente do infográfico, guardem essa informação que está na página 17 do livro de vocês. O esquema ele trabalha apenas com palavras-chave. Ele pode se confundir, tá ok? Porque ambos eles buscam dialogar com os textos, complementando-os. Na verdade, tem um texto, tá bom? Então, vem as imagens que é para complementar as informações, tá ok? Mas olha só,
o esquema, o que acontece? Ele não precisa necessariamente ter imagens, tá ok? Mas apenas, né, pode conter e trabalha buscando as palavras-chave. Ou seja, são palavras-chave, são as palavras, né, que resumem, que façam com que o leitor entenda todo aquele parágrafo que o texto está discutindo. Tá bom? Então, olha só. Na página 17 está dizendo, ele pode, por exemplo, apresentar apenas palavras-chave, organizada de maneira que sintetize as ideias principais do texto. Podemos construir um esquema utilizando setas, círculos, letras e números. Além disso, podemos organizar as informações de diferentes maneiras, como em um quadro ou de forma linear, quando apresentamos as informações na horizontal ou na vertical. Então esse é o esquema. Ou seja, eu posso colocar setas apontando, geralmente aquilo que eu coloco, às vezes quando eu estou fazendo a revisão do conteúdo para vocês, eu coloco apenas algumas setas, entendeu? Aquilo é um esquema. Tudo bem? Que é para poder facilitar essa compreensão. Tá? E logo em seguida, vamos falar um pouco agora sobre a tabela. Tá bom? Falar um pouco sobre a tabela, que logicamente, a tabela geralmente elas são usadas como? Né? Quando há necessidade de expor números, quando você quer expor números, quer expor dados, aí sim, tá? Há a necessidade de eu trabalhar por meio de uma tabela. Principalmente em pesquisa de campo. Você vai fazer uma entrevista sobre determinado conteúdo, sobre determinado assunto. Aí, logicamente, você quer colocar a quantidade de entrevistados, quais foram os tipos de perguntas. Aí, para isso, você vai colocando uma tabela com qual finalidade? Deixar mais claro e objetivo, para facilitar a compreensão de quem está lendo. Vocês vão perceber que vocês vão precisar usar a tabela, principalmente quando for fazer um trabalho mais específico. Tá, ok? Pode ser de biologia, pode ser de história e principalmente na faculdade. Tudo bem? Então, pelo fato de se tratar de uma revisão, deixando algumas informações, alguém tiver alguma dúvida, volta no livro, tá bom? Sobre essa parte da divulgação científica, vai nos tópicos que eu acabei de citar, cada um desses infográficos, esquema ou tabela, volta no livro de vocês a parte que eu pedi para marcar, que assim vocês vão conseguir retomar esse conteúdo, revisar, tá bom? Para não esquecer. E olha só, um outro assunto também que foi trabalhado, falando um pouco das vozes verbais. Então, olha só, uma dica que eu dou para vocês, para memorizar, lembrar que são 3 vozes verbais. Voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Tá ok? A voz ativa, ou seja, o sujeito é agente. O que isso quer dizer? Tá bom? Na página 22, está deixando bem claro. Geralmente, o texto, a frase, tá? Ela vem em ordem direta. O que é ordem direta? Sujeito, verbo e predicado. Tá, ok? Mas a gente está tratando de sujeito, pode vir na ordem inversa também. Ok? Então, como é que acontece, como é que eu descubro quando estamos falando de voz ativa? Que o sujeito é agente, ou seja, o sujeito que pratica a ação verbal. Tá bom? O exemplo que vocês têm no livro diz o seguinte: João pesquisou os costumes indígenas. Opa! Quem foi que pesquisou? Quem está praticando essa ação de pesquisar os costumes indígenas? João. Ok? Por isso que a gente chamamos de voz ativa. A voz passiva. Nesse caso agora, o sujeito é paciente. Tá ok? Se a gente fosse pegar esse mesmo exemplo, tentar fazer a inversão, olha como ficaria. Os costumes indígenas foram pesquisados por João. Agora, olha só. No primeiro momento, João pesquisou os costumes indígenas. Quando eu faço essa inversão, tá bom? Consigo perceber que ainda assim, João está praticando essa ação, tá ok? Ou seja, os costumes indígenas foram agora pesquisados por João, tá? Então agora, o termo costumes indígenas, tá?
é o sujeito paciente, porque ele sofre essa ação da pesquisa. Quem foi que pesquisou esses costumes? O João ainda. Tudo bem? E outro detalhe. Agora a gente vai discutir um pouco sobre a divisão da voz passiva. Tá? Vamos trabalhar a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Lembra que eu dei alguns macetes? Mandei vocês observar alguns macetes para a gente poder diferenciar essas duas? Então não é tão difícil não, pelo contrário. Acho que até é bem simples de vocês analisarem, tá? E fazer essa diferenciação. Tudo bem? A voz passiva analítica ela apresenta algumas informações para diferenciar da sintética. Tá, ok? Analítica, média que eu dou, ela é formada por duas palavras. Tá, ok? Como é que ela aparece? Um verbo auxiliar e um verbo principal no particípio. Lembrar da terminação do particípio. Tá? Ada, tá ok? Se fosse a palavra, o verbo amar. Maria foi amada. Opa, olha a terminação ada. Tá ok? Amada, amado. Tá bom? Essa terminação ada é ido. Tá ok? Estou trabalhando a questão do particípio. Diferenciando o gerúndio, falando bem rapidinho o gerúndio. Terminação NDO. Amando, comprando, tá? Vestindo, comendo. Essa é a diferenciação. E o verbo no infinitivo é a terminação R. A R, primeira conjugação, R, segunda conjugação e R, terceira conjugação. Amar, vender, sorrir. Beleza? Então, a voz passiva analítica. Verbo auxiliar mais verbo principal no particípio. Tá bom? Então, olha só. Agora, falando um pouco da voz passiva sintética, a primeira coisa que eu devo gravar, que eu devo lembrar, para não esquecer a voz passiva sintética, ela vai aparecer sempre o pronome passivador, que é o se. Ok? E na página 25 tem uma informação importantíssima, que fala da voz passiva sintética. Como ela é constituída? Ela é constituída pelo verbo transitivo, que é o verbo principal, conjugado, concordando com o sujeito paciente. Então esse verbo vem concordando na terceira pessoa do singular ou do plural. Tudo bem? E o pronome apassivador se. Olha como fica. Um exemplo. Tem no livro de vocês. Disponibilizou-se o artigo aos alunos. Então, o que foi disponibilizado, tá, aos alunos? O artigo. Então, dessa maneira, olha o verbo disponibilizar. Disponibilizou-se, terceira pessoa, tá, mais o pronome apassivador se. E temos outro caso, quando falamos, olha só, quando o sujeito pratica e sofre essa ação verbal. Estamos falando da voz reflexiva. Por que reflexiva? Ele, ao mesmo tempo, agente e esse sujeito, ele também é paciente. Ou seja, ele pratica e sofre essa ação do verbo. Um exemplo que eu coloquei, que conversamos na nossa última aula, quando eu falei da seguinte maneira. Mariane maquiou-se para a festa. Giovana penteou-se. Opa, alguém penteou Giovana? Alguém maquiou Mariane? Não, ela mesma. Então, se ela praticou essa ação contra a própria pessoa. Mariane maquiou-se. Ainda tem um outro exemplo. No livro de vocês diz assim, o garoto vestiu-se rapidamente. Alguém vestiu esse garoto? Não, ele próprio se vestiu. Tá bom? Então, devo lembrar isso aqui. Ó. Ele mesmo pratica e ele mesmo sofre essa ação. Então tem outro exemplo também, que é para não gerar dúvidas, que quando há dois sujeitos que praticam e sofrem esta ação. Falando dessa ideia recíproca, essa ideia de reciprocidade. Bom, se alguém perguntasse quem o garoto vestiu, a resposta seria ele mesmo. Logo, pode dizer que o sujeito garoto pratica e sofre ação. Tá bom? A voz reflexiva expressa ainda a noção de reciprocidade, isso que eu acabei de falar. Reciprocidade. Tá? Dois sujeitos, quando há dois sujeitos, que praticam e sofrem esta ação. Por exemplo, assim que chegaram, as irmãs abraçaram-se. Depois de muito tempo fora da escola,
afastado. Tá? Mariane e Giovana abraçaram-se, ou seja, uma abraçou a outra. Tá ok? Ao mesmo tempo que a Mariane está dando abraço na Giovana, ela também tem essa reciprocidade do abraço de Giovana. Então, ao mesmo tempo, ela pratica e sofre ação por conta de outro sujeito. Tranquilidade? Olha só, aqui a gente deu essa breve revisada, tá bom? Desse conteúdo. E agora vamos dar início, vamos dar continuidade, na verdade, ao capítulo 8, ainda desse livro 4. Beleza?